Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso, ou algum fato que seja relevante em relação ao futebol. Dessa vez, meus amigos, eu vou falar de um assunto que sinceramente eu não queria mais retornar nesse assunto, porque já me causou muito problema aqui no canal, as pessoas não entendem. Eu vou dizer o que é. Eu vou fazer uma análise agora e dar minha opinião sobre a declaração do Edmundo, ex-jogador do Vasco, do Palmeiras, da seleção brasileira, que ele deu uma declaração sobre aquele fato da torcida do Fluminense ter gritado no jogo Fla-Flu, time de assassinos. Então eu dei a minha declaração aqui, dei meu ponto de vista, dizendo que a torcida do Fluminense estava errada. Aí choveu um monte de crítica, um monte de gente falou que ia sair do canal, porque gostava do meu canal, mas agora eu tinha falado como torcedor, não como analista. O problema é o seguinte, a pessoa quando não gosta de uma coisa, e o time do Flamengo, o clube Flamengo hoje, é mais odiado do que era. É mais odiado do que era. Porque existem alguns clubes que não tem mais ou menos. Ou o cara gosta ou o cara odeia. O time do Flamengo é um desses. Tem outros times. O time do Corinthians é outro que é ou gosta ou odeia. E existem outros aqui, mas eu só falei esses dois para dar como exemplo. Aí quando eu disse que eu fui contra, eu disse que eu fui contra o Fluminense chamar time de assassinos. O time do Flamengo não tem porra nenhuma a ver com isso. Time é uma coisa, clube, presidente, diretores é outra. A gente está falando de uma situação de assassinato, onde morreram pessoas. Os jogadores que estavam em campo têm algum tipo de responsabilidade naquela tragédia? Não. Então não podia se gritar time. Ponto. Essa é a minha opinião. Mas mesmo assim, uma porrada de gente foi contra, eu discuti, escrevendo com um monte de gente. Em momento nenhum eu não disse que o Flamengo não tem responsabilidade. O Flamengo tem responsabilidade e tem que pagar. Agora, como eu falei, um monte de gente falou, pô, o Flamengo não tem que contratar ninguém, tem que pagar todas as famílias. Irmão, eu entendo todo mundo. Só que o Flamengo já pagou 3,5 famílias, correto? Então quer dizer que essas 3,5 famílias são idiotas. Essas 3,5 famílias são idiotas porque aceitaram o acordo com o Flamengo. E as outras famílias que não aceitaram estão completamente cobertas de razão. A gente não sabe. Eu não estou julgando. E tem que se ler para saber as coisas. Todas as famílias que não aceitaram o acordo estão com um advogado por trás e estão cobrando uma porcentagem pelo acordo. Então o acordo vai ser sempre alto. Sempre alto. Tem que ser alto? Tem. Mas tem que se ter um parâmetro. Não é, vai pagar 1 milhão por mês para cada família. Não é assim. Não é assim. Tem que se ter um parâmetro. Mas tem que pagar, o clube tem que ser responsabilizado junto com a prefeitura, com o corpo de bombeiros, com a empresa de ar-condicionado. Então, tem que pagar. O único culpado, quem não tem culpa, são os garotos que morreram. Esses não têm culpa. Os garotos que ficaram feridos também não têm culpa. Esses são os únicos que não têm culpa. O restante, todos eles têm alguma participação de culpa. Acordo é acordo. Se nem na justiça ainda teve um acordo, nem o juiz ainda ter um martelo definitivo, porque não é fácil. Então, eu quero que você entenda. Em momento nenhum, eu disse que o Flamengo não tem responsabilidade. Nenhum momento.
Só que o time do Fluminense diz, a torcida diz, time de assassino. Eu não concordo. Não concordo. Time, não. Quem tá jogando não tem porra nenhuma a ver com isso. Nada a ver com isso. Isso vale para qualquer um, para qualquer situação. Agora, clube, dirigente, tem a ver. Tem. Se é culposo ou doloso, não interessa. É crime. Porém, você tem a intenção de fazer. O outro acontece por negligência, por imprudência, por imperícia. Correto? Mas continua sendo crime. Então, o Flamengo tem a sua parcela. Ou toda, ou só uma parcela, mas tem. Não está livre de nada. O Flamengo tem a sua parte neste crime. Ponto. Independente de ser doloso ou culposo. Aí o Edmundo diz, se eu sou assassino, o Flamengo também é assassino. Então é disso que eu vou falar agora rapidamente, que já deu 6 minutos de vídeo. É só essa explicação. Que provavelmente eu vou perder mais inscritos por causa dessa porra desse assunto. Mas eu só vou falar porque alguns colegas pediram que eu desse o meu depoimento sobre a declaração do Edmundo. Então vamos lá. Então, meus amigos, eu vou pedir que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. E é óbvio que eu vou receber muitas críticas, porque este canal Resenha com Magalhães, aqui, ó, Resenha com Magalhães, que é do Rio de Janeiro, a minoria dos quase 9 mil inscritos não são do Rio. Não são. Provavelmente nem mil inscritos sejam do Rio. E da torcida do Flamengo, eu acho que não chega nem a 200. Então, a grande maioria, 90%, 95%, são de outros torcedores. E a grande maioria, hoje, como eu falei no início do vídeo, quer que o Flamengo se exploda, porque o Flamengo está crescendo muito e isso atrapalha o plano de outros clubes. Isso é normal. Acontece em qualquer país. Então eu vou receber crítica se eu, em algum momento, fizer algum tipo de defesa ao Flamengo. Qualquer que seja, todo mundo vai querer que eu chegue aqui e fale, não interessa, o Flamengo está completamente errado. Eu não vou ser assim. Eu não sou assim com clube nenhum. Quando está errado, eu falo que está errado. Quando está certo, eu falo que está certo. Então, vamos lá falar do Edmundo. Bom, primeiro caso, tá? Na minha concepção, a situação do Edmundo é completamente diferente disso. Eu tenho certeza que a grande maioria não vai concordar, vai falar que é igual. Para mim não é igual. Não é igual. Não é igual. O Edmundo, para quem não sabe, jogador famoso, ele tinha uma Land Rover, se não estiver enganado. Tinha acabado de sair, acho que quase ninguém tinha aqui no Brasil. Ele comprou. Belo dia foi pra balada, encheu a cara de cachaça, bateu com o carro, capotou e morreu. Acho que 3 pessoas, se não estiver enganado. Ele ficou com um galo na cabeça enorme, ele tem uma cicatriz na testa até hoje. Foi julgado. Mas e aí? Mas tá aí. Aí ele diz, o meu caso foi igual. Na minha visão, não foi igual. Porque você beber e dirigir, na minha concepção, é como se você tivesse com uma arma na mão. E por mais que naquele tempo não tivesse a propaganda que tem hoje de dirigir, não beba, se beber, não dirija, todo mundo sabe que se beber e for dirigir, você perde reflexo. Então, quando você bebe e dirige, você assume o risco evidente e consciente que você pode cometer um crime. Ah, Magalhães, mas ele estava bebendo. Não interessa, quando ele começou a beber, ele já sabia que estava com carro, porque ele chegou com carro. Então ele fazia o seguinte, olha só. Vim com o carro, mas eu vou trazer o meu motorista vai levar o carro, porque eu vou chapar e vou ficar doidão, meu motorista leva. Beleza.
Agora, ele saiu pra balada e começou a beber e só lembrou depois que estava com o carro? Não foi isso, tá? Não foi. Então, ele encheu a cara, bateu com o carro e morreu 3 pessoas. Na minha visão, na minha concepção, tá? Crime de trânsito ocasionado por pessoas que bebem e dirigem não pode ser culpa, não pode ser negligência, imperícia e imprudência. Não pode. Tem que ser dolo. Ele quis fazer. Ou vão criticar, muitos advogados podem entrar e criticar, mas dolo eventual, pelo menos. Tá? No mínimo, dolo eventual. Porque antes dele começar a beber, ele já tem a consciência que se ele dirigir bêbado, o carro se torna uma arma. Tá? Então, quando ele diz que a torcida do Flamengo chamou ele de assassino pelo acidente que ele teve, a torcida do Flamengo, para mim, também está errada. Para mim, também está errada. Porém, não colocou o Clube Vasco da Gama. Colocou o indivíduo. Edmundo, porque não tinha nada a ver com o Vasco. Foi o Edmundo. Edmundo. E na minha visão, o Edmundo bebeu, saiu com o carro, bateu, morreu 3 pessoas no carro dele porque ele estava bêbado. Na minha concepção, o crime dele foi doloso. Foi doloso. Se ele matou 3 pessoas, no palavreado mais vulgar, é assassino. Tá? Mas a gente sabe que tem leis, pá, coisa e tal, porque ele bebeu, ele saiu bêbado com o carro, ele não tinha a intenção de matar, ele só estava bêbado, ele queria chegar em casa, pá, tem toda essa história, a gente sabe, mas tá bêbado com o carro na mão, é uma arma. Então, quando Edmundo diz, se eu sou assassino, o Flamengo também é, se ele se referir ao time, para mim ele está errado. Para mim ele está errado. Agora, se ele se referir à responsabilidade de quem administrava o Flamengo na época, e eu não estou falando clube, como não falei Clube Vasco da Gama, porque ele jogava no Vasco, se eu não estiver enganado, se ele estiver falando em relação a quem administrava o Flamengo, aí eu posso concordar com ele. Exemplo, se ele diz, se a torcida do Flamengo me chama de assassino, o presidente Bandeira de Melo, acho que era o Bandeira de Melo, ou já era esse atual? Não, acho que quando aconteceu era o atual. Mas na verdade o atual estava logo no início, eu acho. Não interessa. Mas se ele diz o nome, ou falar se eu sou assassino, quem está na frente do Flamengo hoje também tem que ser considerado assassino. Aí eu posso concordar. Posso concordar. Apesar de eu achar coisas completamente diferentes. O que ele fez é completamente diferente do que aconteceu no Flamengo. Porque não foi, eu não estou defendendo o Flamengo, só estou fazendo comparações. Não foi os responsáveis do Flamengo que instalaram o ar-condicionado. Não foram os responsáveis do Flamengo que fizeram a parte do Corpo de Bombeiros. Ah, mas o Corpo de Bombeiros foi lá, a prefeitura multou 500 vezes e o Flamengo nunca fechou. Bom, se quem tem o poder de multar e fechar ou interditar algum local deu a multa, não cumpriu, fecha. Então, tanto o Corpo de Bombeiro quanto a prefeitura tem parcela e grande. Por quê? Porque
deram 200 milhões de multa, o Flamengo ou não pagou, ou não fez, e não resolveu nada. Então o Flamengo tem culpa. Mas era para ter lacrado há muito tempo. E um outro detalhe, não é defesa. Aonde aqueles garotos estavam, a seleção brasileira já ficou ali. O time do Flamengo principal já ficou ali. Naquelas mesmas condições, que não eram ruins. Naquelas mesmas condições. Então os profissionais ficaram ali, seleção brasileira ficou ali, com CBF, com tudo, ali. Então tem um monte de situações. E a situação é diferente. Do alcoolismo do Edmundo para o que aconteceu com os meninos. Tá? Mas os dois estão errados pra cacete. Então, eu vou concordar, eu posso concordar em parte com o Edmundo se o Edmundo diz: se eu sou o assassino, que na minha visão é e foi, se eu sou o assassino, como ele disse, para mim é, vou repetir, é o dirigente responsável ou os dirigentes que não cumpriram o que tinha que cumprir, juntamente com os responsáveis do bombeiro e da prefeitura, também tem que ser considerado assassino. Aí eu vou concordar. O que eu não vou concordar, pode me meter o mal, pode sair até todo mundo do canal, é dizer, se eu sou assassino, o Flamengo também é. Aí eu não concordo. Eu não concordo, porque os jogadores que tem lá não tem nada a ver com essa porra. O clube, estrutura, não tem nada a ver com essa porra. A torcida não tem nada a ver com essa porra. Tá, mas a torcida gritou. Então vamos esquecer a torcida. Mas os jogadores, o time, tem alguma coisa a ver com isso? Não. O clube em geral, não. Agora, tem responsáveis, tem pessoas físicas que respondem pelo clube. As pessoas físicas, dentro de um parâmetro amplo, independente de ser dolo ou culpa, pode ser chamado de assassino. Aí eu vou concordar com ele. Só se for nesse caso, se ele estiver apontando, se ele estivesse dirigindo a time ou a clube, eu discordo. Agora, se ele falar, se eu sou assassino, os dirigentes do Flamengo que estavam na situação também tem que ser considerado assassino. Aí eu vou concordar com ele. Acho que deu para explicar a minha opinião. Tá? Então, o Edmundo não tem nada de vítima. Para mim, ele cometeu um crime doloso e matou 3 pessoas. Ponto. E o Flamengo também cometeu um crime, mas não foi o clube, não estou falando que é o clube, eu tenho que individualizar e colocar fisicamente pessoas, porque o clube não assina sozinho, tem alguém responsável. Então esse responsável tem que ser responsabilizado criminalmente o indivíduo, não o clube, o indivíduo. Porque aí o clube é penalizado. É isso que está errado. É igual está acontecendo no Vasco da Gama, no Fluminense, no Botafogo e outros clubes, que os presidentes chegam lá, fazem um rombo do cacete, depois vai embora e deixa o clube na merda. E esses ex-presidentes não são responsabilizados nenhum. É isso que está errado. Porque se o Vasco da Gama, o Fluminense, o Botafogo e outros clubes que estão quebrados aí, o presidente que fizesse merda fosse responsabilizado individualmente, muitos deles não tinham roubado os clubes. É nesse ponto que eu quero chegar. Então, essa é a minha opinião. Dei a minha opinião sobre o Edmundo, sobre o que eu acho disso aí, tem responsabilidade, e só sobre a declaração, para terminar, a declaração do Edmundo, vou falar de novo para deixar bem claro, a declaração do Edmundo, que diz, se eu sou assassino, o Flamengo também é, para mim, ele é assassino sim, foi. E, na minha visão, não é o time do Flamengo e não é o clube, porque o clube não assina sozinho, o clube não fala, alguém representa. E se ele estiver se referindo a quem representa o clube individualmente, aí eu concordo com o Edmundo. Vou tomar pedrada, mas essa é a minha opinião. Um grande abraço a todos, tamo junto, um abraço. Fui. Pode acontecer o que quiser com essa porra desse assunto do Flamengo. Eu não vou falar mais nesse assunto. Porque eu tô chegando aos pouquinhos aos 9.000 inscritos. Se esse assunto render muito e eu ficar dando a minha opinião aqui, daqui a pouco eu não tenho mais ninguém.
Então, é a última vez que eu falo sobre isso. Deve ser os últimos 1000 que eu vou perder. Provavelmente eu vou perder. Um abraço, tamo junto, tchau.